Graças a Deus. A paz do Senhor, meus queridos, do canal da Bênção. Deus tem nos abençoado. Esse momento que eu entro no canal da Bênção, muitas vidas são alcançadas pelo poder de Deus através da palavra. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 19, está bem claro: não extingais, isto é, não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo e retende o bem, e abstende-vos de toda aparência do mal. Glória a Jesus. Aqui é a palavra que o apóstolo Paulo, ele está aqui advertindo, ele está procurando despertar o crente, o cristão, para tomar o máximo do cuidado, para não apagar o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Estamos vivendo época agora em que a correria está grande. Você não vê mais o cristão com aquele tempo dedicado a Deus, voltado para as coisas de Deus. Todo mundo apressado, todo mundo correndo, todo mundo está ocupado com alguma coisa. E nem sempre essas ocupações vai trazer bons resultados, nem sempre vai ser frutífero estas preocupações, essas correrias. A pessoa esquece que quando Jesus subiu, ele deixou a promessa: quando eu lá chegar, rogarei ao Pai que vos envie o Espírito Santo. E o papel do Espírito Santo aqui na terra, ele opera através da igreja. A igreja é um corpo. E o Espírito Santo é o que dá vida a este corpo que é a igreja. E a cabeça é Jesus Cristo. Então, quando Jesus disse que o Espírito Santo ia ser enviado para nós, ali tem um objetivo. Jesus disse: quando ele vier para vós, ele vos guiará em todas as coisas. Quer dizer, quando nós éramos do mundo, quando nós ainda não estávamos na graça, ainda não tínhamos alcançado a graça divina de Deus, ali o Espírito Santo não habitava em nós. É só você lembrar das suas práticas, das nossas práticas do passado, que jamais eram obras do Espírito Santo. Não. Veja como que Deus nos transformou, nos regenerou, nos limpou. Ainda diz: fostes lavados, fostes santificados, fostes purificados pelo sangue de Cristo. E o Espírito Santo nos santifica para estarmos diante de Deus. Agora acontece que quando você ouviu eu ler aqui na palavra 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, está dizendo: não apagueis o Espírito, isto é, o Espírito Santo. Como é que consegue esconder a luz do sol, o resplendor do sol? Quem consegue? Ninguém. A nuvem vem, parece que tampou o sol. Não. É uma nuvem passageira para o nosso benefício. Agora, quem consegue, se não consegue tampar o sol, e agora o Espírito Santo, Jesus fala através de Paulo: não apagueis o Espírito Santo, que não se compara, foram criados por ele tudo que está no nosso mundo. Como é que consegue apagar o Espírito Santo?
Se aqui está dizendo não apagueis, é porque a pessoa apaga. Você não apaga o Espírito Santo. Mas acontece que os descuidos espiritual, as negligências, a falta de examinar as Escrituras, a falta de se derramar na presença de Deus, a falta de se preocupar com orações, com busca, a falta de servir ao Senhor, a falta de provar para Deus que você tem um tempo reservado em oferta a Deus. Quando você entra em seu quarto e fecha a porta e vai orar, e vai ler a Bíblia, vai cantar, vai chorar, ali você está oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Leia lá em Romanos 12. Está bem forte. Apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Precisamos se acordar das negligências, da indolência. Não se vê mais o derramamento do Espírito Santo como anos atrás. Estamos num mundo da correria, da pressa. Ninguém tem mais paciência com nada. Não pode ter duas pessoas na fila que você acha que é uma multidão que está na tua frente. Às vezes não dá ali 6, 7 minutos, você já é chamado. Essa pressa, essa agonia, esse desespero, essa falta de ter a direção do Espírito Santo, leva o cristão a dormir espiritualmente. Já percebeu como que uma multidão de cristãos andam cansados, fatigados? Já determina durante o dia que não vai ao culto à noite, por causa do cansaço, a fadiga. Sendo que a igreja é o lugar de se refrigerar, é o lugar de se abastecer. É a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando a gente chega na casa do Senhor. Aqueles hinos, eles entram em nossas almas e refrigeram até os ossos. Ali Deus tira o cansaço e a fadiga, porque ali você está diante do altar de Deus. Mude um pouco esse comportamento. Busque a Deus enquanto há tempo. Tem pessoas que têm o desejo de possuir um dom de Deus e esquece que o sacrifício pela salvação Jesus já fez. A pessoa confunde uma coisa com outra. A pessoa diz que aquele sacrifício Jesus já fez e a gente não precisa mais se sacrificar. Aquele sacrifício dele foi para nos reconciliar com o Pai, a fim de que após a morte tenhamos a vida eterna com Deus. Mas aqui na terra, eu te pergunto, tem alguma coisa aqui na terra que é sem preço? Para você vir a este mundo, houve um preço para te registrar em cartório. É um preço muito alto, desde amamentar, cuidar, até você começar a andar. E quando cresce, tudo é a base de preço. Você come, bebe, sem preço, negativo. Para tudo tem um preço nessa terra. Até para ser sepultado é um preço alto. E a pessoa quer receber bênçãos de Deus sem preço. Começa agora a criar um hábito. 3 horas da madrugada, se levanta e começa a orar. Mas não fica pedindo para Deus solução de problemas, não. Jesus está tão próximo para buscar o seu povo que temos que tomar cuidado. Você já orou para o Senhor Deus abrir porta, curar alguém, abençoar alguém?
Agora, encerra essa fase. Começa a pedir para Deus limpeza na mente. Limpeza na mente. A mente precisa ser purificada. A mente precisa ser controlada pelo Espírito Santo. Faça uma experiência com Deus. Uma semana acordando 2 horas da manhã, 3 horas, 3h30 ou 4 horas, 15 minutos somente, é o bastante. Fale com Deus. Peça para Ele tirar essa pressa que você está tendo, essa correria, essa fadiga. Você parece que está até ofegante. Uma correria tão grande. Não tem como dobrar o joelho e orar meia hora, porque está ofegante, está cansado. Como é que a alma louva a Deus? O que é que você tem para oferecer a Deus em louvor? Glória a Jesus. O Espírito Santo espera de nós que a nossa alma se abra para Ele. Se a palavra diz que este corpo é o templo do Espírito Santo, se é templo, ele tem que morar dentro, ele tem que estar dentro. Mas com muita tristeza, ele é obrigado a sair do crente nécio, negligente, crente que não se preocupa mais com a santidade, com a pureza. Lembra quando você era novo convertido, quando você era iniciante do Evangelho? Para você tudo era pecado, porque você estava iniciando. Você descobriu que através da igreja, o céu está aqui na terra através do Espírito Santo. Você nunca tinha experimentado ainda o gozo do Espírito Santo. E através de Cristo, na igreja, você veio descobrir o céu na terra. Glória! Até batizado com o Espírito Santo tu fostes. Deus te limpou de tanta coisa que só você que sabe, você e Deus. Só que o tempo foi passando. Sabe qual é a pior coisa na vida do crente? A pior coisa na vida de um crente, e principalmente obreiros e obreiras, é achar que já está maduro. Achar que já está no grau e que não precisa mais de ensinamento de outros. Na Bíblia tem uma situação dessa. Para quem lê a Bíblia sabe o que é que Coré disse para Moisés. Olha que palavra chata que ele disse. Basta, Moisés. Deus não fala só com você cara a cara, não. Deus fala com a gente também. Então aquele obreiro já não aceitava mais. Quando Moisés dizia, Deus fala comigo cara a cara e com vocês, ele fala em sonhos, em visões e profecias. E ele não gostou disso. Já era o obreiro Coré. Ele bateu de contra. Disse para Moisés, basta. Deus fala com nós também. Eu disse ainda agora que dura coisa e a pior coisa na vida do evangelho do cristão é quando ele se acha já maduro, ele entende que ele está maduro. Não existe. Para começar uma fruta quando está madura, o que acontece? Ela fica na árvore? Não, ela cai. Porque o estado de amadurecimento, se os pássaros não comerem, ela vai cair. Vai servir de esterco, de adubo. Glória a Jesus. A melhor coisa é você se fazer de aprendiz todo o tempo da sua vida. Porque ninguém sabe nada senão pelo Espírito Santo. Quantas quedas de grandes homens de Deus, quantas quedas de grandes pregadores. Porque se a pessoa se autoconfiar
que já tem um certo grau no evangelho, ele corre um perigo, porque naquilo que a pessoa fala, ele é cobrado. A quem muito Deus dá, é cobrado. Glória a Jesus. Tem pessoas que têm uma agonia porque ainda não conseguiu um dom de Deus. Tem uma agonia. Enquanto tiver essa agonia, é sinal que você não está preparado. Enquanto você está olhando para alguém cantando e querer cantar igual, alguém pregando e quer pregar igual, pessoas profetizando, há um preço. Todas aquelas pessoas que você vê passou por situações difíceis, passou por tribulações. Às vezes eu falo na igreja assim, vocês estão admirando aquela irmã ali, ó, que canta, que prega, que faz obra, está admirando ela? O Espírito Santo pode perguntar para você, vamos fazer uma troca? Eu vou dar os mesmos dons que eu dei para ela, vou dar para você. Só que vai a luta dela também para você. Você não vai aguentar. Porque aquela irmã que está usada por Deus ali, ela tem uma provação que sempre está jejuando, orando e buscando e chorando. E ainda Deus não tirou essa prova. Deus não suspendeu aquela prova dela ainda, mas está usando ela. Aí você quer. Deus pode dar o que ela deu para ela. Só que quando Deus te der, a luta que aquela irmã tem, aí você vai ser 7 vezes maior. Porque você está querendo uma coisa que você viu. Isso chama-se pecado, ambição, invejas. Isso não pertence ao povo de Deus. Você tem que orar para Deus usar você como um vaso santificado e purificado. Mas para tudo tem um preço. Tem pessoas que andam jejuando, buscando, subindo no monte, e esse não é o preço que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer uma coisa muito mais cara que você não imagina. Ele quer que você abra mão de uma coisa que não tem quem faça você abrir mão. Aquele pecado oculto, aquela coisinha que só Deus e você sabe. E a oração de monte, muitos jejuns, não santifica. O que vai santificar é renúncia. Aquilo que você não quer largar e abandonar, esse é o teu problema, que as portas de Deus não se abrem. Esse é o problema, que a porta do céu não se abre em tua vida. Você fica à mercê de sofrimentos. Você fica aí observando os outros abençoados. Acontece que é preciso abrir mão daquilo que Deus não se agrada. Qual é o maior sacrifício no mundo? Qual é o maior sacrifício que Deus exige do homem? Simplesmente obedecer. Obedecer. Deuteronômio 28 em diante. As bênçãos que virão do céu pela obediência. Simplesmente obedecer. Obedeça. Obedeça, porque você pode alcançar todos os dons. Mas uma coisa é certa. Para você abrir mão disso que está dentro de você, é bastante difícil. Porque para você abrir mão disso, você vai ter que enfrentar a sua própria natureza. Você vai ter que bater de conta com você mesmo. O próprio Espírito Santo, ele não tira da pessoa esse problema que desagrada a ele. Ele não tira. Porque está pregando a palavra todos os dias, você já conhece a verdade e não quer abrir mão. Então continua o sofrimento. Quem é que morreu dentro da igreja em Jerusalém? Está lembrado do casal? Ananias e Safira? Disseram que era só no passado, antes de Jesus, que os crentes, alguns deles morriam por consequência do pecado. Mas foi no tempo da graça agora de Jesus. Ele já tinha subido e Pedro estava ali. Qual era o problema de Ananias com Safira?
dinheiro, ganância. Ficaram com medo de dar uma parte do dinheiro para a igreja. Ele teve uma ideia lá e passou para a esposa concordou. Tem gente que cai no buraco um junto com o outro, porque concordou. Tem gente que sofre com o outro, porque concordou. Isso acontece muito no meio de casais, casado. Ele faz uma coisa errada, a mulher não tem a graça de Deus, não tem temor, e ela termina concordando. Ela tem que provar que a índole dela, o caráter dela é outro. Ou ele também, vice-versa. Cuidado, porque os que concordaram com Coré, de não aceitar a palavra através de Moisés, foram mais de 250 pessoas. O que aconteceu com eles? Abriu uma cratera, engoliu todos eles, morreram todos. Moisés continuou normal na presença de Deus. Dê lugar ao Espírito Santo. Reserve momentos de oração. Reserve momentos para cantar um hino dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Cante um hino. Comece a criar um hábito de cantar, louvar. Cante um hino maravilhoso. Ore, busque. Cria um lugar no seu quarto lá para orar, na sua casa. Cria um lugarzinho lá. É como se fosse um santuário. Não é uma capelinha, não. É um lugar que você fala, ali eu oro. Começa a levar todos os seus problemas aos pés de Cristo. Peça para Deus tirar essa agonia. Deus quer te dar dons. Deus quer te usar. Mas você está apagando o Espírito Santo. Você está apagando a chama. Não apague a chama. Não apague a chama. Abane o fogo e que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe meus seguidores do canal da Bênção. Os irmãos de Alagoas, Ceará, Curitiba, São Paulo, Minas Gerais, outros estados, interiores de São Paulo e assim, litoral norte, onde eu me encontro, São Sebastião, Pastor Aldo Alves Cavalcante. Compartilhe esta bênção, esta mensagem para outros. Mande para longe essa mensagem para muita gente e envie um comentário e eu vou orar por vocês nas madrugadas. Deus abençoe, na paz de Jesus. Amém? Amém.